Gente, há um ano o Banco Central começou a implementar no Brasil um sistema de compartilhamento de dados de clientes entre instituições financeiras. É o chamado Open Banking. Esse mecanismo foi criado para estimular a competitividade entre os bancos, trazendo mais serviços, melhores serviços e até mais baratos para a população. Mas esse serviço ainda tem sido pouco usado por aqui. Priscila Yazbek, Thaís Herédia já chegam para o nosso bate-papo. Esse é o assunto do nosso bate-papo de hoje. A gente vai dividir aqui ou vai para o telão? Telão. Mas olha, Dani, vamos antes de chamar elas, né, falar aqui, você, por exemplo, aderiu a esse sistema? Na verdade, Marcela, vou pontuar isso com a Thaís e com a Priscila, porque é muito difícil, até complicado de entender de fato o que é esse Open Banking. Acho que a maioria das pessoas ainda não entendeu o que é esse Open Banking, como funciona, como se faz, como pedir ao seu banco, como comunicar com o outro. Então, acho que é um ponto para a gente explorar agora. Sim, com certeza. E é um facilitador, né? Porque a partir do momento que você autoriza outros bancos a terem acesso aos seus dados, você pode pedir crédito, é mais barato, dependendo do banco, né? Exato. Mas quem vai explicar isso melhor é a Priscila Yazbek e a Thaís Herédia. Elas já estão aqui com a gente. Thaís, boa tarde para você que chega agora. E a gente fala de um assunto que é um assunto importante que poucos brasileiros sabem utilizar ainda, né? Poucos brasileiros sabem utilizar, mas é o futuro. É um aprendizado um pouco mais longo do que vimos acontecer com o Pix. Vou passar a bola para a Priscila, que eu sei que vai abrir esse nosso bate-papo, tentando mostrar um pouco o mapa dessa mina ou desse labirinto. Bom, vamos lá então. A gente preparou uma tela para explicar então quais são as principais características do Open Banking para a gente refrescar a memória aí de quem ainda não entendeu muito bem como que funciona. Então, em primeiro lugar, é uma plataforma que permite compartilhar os dados entre instituições financeiras. Então, o cliente toma o controle sobre os seus próprios dados. Com isso, ele consegue acessar produtos que são direcionados às suas necessidades. Acho que essa arte que está aí é a nossa segunda tela. A gente já vai chegar lá, não sei se tem a primeira explicando quais são as características do Open Banking. Não temos, mas vou continuar aqui a explicação. E aí, qual que é a grande analogia que os especialistas fazem para explicar, então, o que é o Open Banking? É como se hoje os clientes, eles frequentassem um shopping com uma marca só quando a gente está falando em termos de bancos e instituições financeiras. Com o Open Banking, é como se o cliente passasse a frequentar um shopping financeiro com várias marcas. Então, essa é a grande diferença. Hoje você está lá num shopping, tem vários serviços financeiros, que é o seu grande banco ali, só que você não consegue acessar produtos de outros bancos. Com o Open Banking, você continua tendo acesso a diversos serviços financeiros, mas de várias marcas. E aí, quais são os desafios que a gente tem, então, para o Open Banking deslanchar aqui no nosso mercado? Agora sim, a gente vai ver a tela mostrando quais são esses principais entraves que nós temos hoje. A gente conversou com o pessoal da TechBank, que fornece tecnologia para serviços de Open Banking, e aí o Rogério Melfi estava falando que tem um processo natural dos bancos em integrar suas plataformas. Então, um dos desafios agora, depois dessa integração toda que aconteceu nesse primeiro ano, é melhorar a experiência para o usuário, para que fique mais fácil dar o consentimento ao Open Banking. Segundo ponto, o usuário precisa ver qual que é a aplicação prática desses serviços. Então, os bancos, eles já fizeram essa integração do sistema, agora eles precisam mostrar para o cliente como que ele consegue ter benefícios com isso, quais são os produtos que ele consegue acessar com o Open Banking. Terceiro ponto, o surgimento de soluções de marketplace. Então, futuramente a gente vai ter aplicativos que vão conseguir unir todos os serviços do Open Banking de vários bancos e instituições num lugar só. Isso ainda está caminhando, engatinhando no nosso mercado. E o quarto ponto é a visibilidade. Então, o Rogério estava explicando que, assim como a gente usa a internet sem entender o que está por trás ali dos sistemas, das conexões, o Open Banking também é algo que some de cena. Então, o que vai fazer com que o cliente acesse mais o Open Banking, use mais esses serviços, é quando ele observar quais são as soluções que são possíveis a partir do Open Banking, que é isso que vai trazer o brilho para essas inovações que são trazidas pelo Open Banking. Por que com o Pix foi tão mais fácil, hein, Thaís?
Porque o Pix é apenas um mecanismo de pagamento e transferência. O Open Banking é um shopping center de produtos e serviços financeiros, né? Vão ter várias possibilidades de Pix, por exemplo, dentro de um Open Banking. E é uma relação muito maior entre usuários e agentes econômicos da sociedade, consumidor, fornecedor, empresa, pessoa física, instituições financeiras, empresas de varejo. A adesão da economia, ela se dá sobre uma outra plataforma, sobre um outro contexto. Veja, olha, o Open Banking é um conceito que vem sendo discutido há muitos anos e quem abriu as portas para esse modelo foi o Reino Unido. A União Europeia segue um movimento parecido com a implementação do Open Banking no Reino Unido, porque essa decisão aconteceu antes do Brexit. Portanto, há essa implementação conjunta lá, mas o Reino Unido é sempre tratado como um exemplo. Outros países no mundo inteiro já passaram a adotar. Alguns países ricos, por exemplo, como o Canadá, ainda estão discutindo qual modelo seria melhor. O Brasil, inclusive, é considerado um país que está bastante avançado, que tem um modelo muito moderno e que tende a ser um modelo de muito sucesso. Daniel, Marcela e quem está conosco aqui é o seguinte: o futuro das relações entre o consumidor e a economia como um todo, ele vai ser obrigatoriamente através da digitalização, né? E a digitalização, ela é um mecanismo, vamos dizer assim, usar uma palavra que está correlacionada à política, de democratização de acesso. Então, o que o Open Banking vai fazer é aumentar não só o acesso, mas também a quantidade de serviços e produtos financeiros. A gente nem consegue pensar no que pode ser inventado diante dessa plataforma. Vai ser um processo bem mais lento, porque, como eu disse, a adesão depende de outros agentes que não só os bancos e as pessoas criarem lá uma chavinha e fazerem um único tipo de operação. São vários softwares, é como se houvesse uma nova biblioteca, uma nova linguagem do sistema financeiro entre todos os seus agentes. Então, vai ser um processo mais demorado, assim como está acontecendo agora, faz um ano e tem gente que nem entendeu ainda o que é, mas é para lá que nós vamos caminhar. Ninguém precisa ter pressa em aprender o que é o Open Banking ou sair correndo para ler alguma coisa na internet. Devagar nós vamos fazendo essa transição para este novo mundo em que, acho que isso que a Priscila falou por último é o mais importante, a visibilidade, na medida em que a gente for entendendo o que o sistema como um todo vai conseguir oferecer às pessoas e o poder que as pessoas vão ter de usar tudo que elas fizeram até então, todo o seu histórico, pegar os seus recursos que estão espalhados em diversas instituições diferentes, esse empoderamento, vamos dizer assim, do consumidor, essa visibilidade, essa percepção é que vai ajudar na adesão ao programa. Mas é sim um processo mais lento, inevitável e que não demanda ninguém gastar horas para entender seus códigos e suas fases de um dia para o outro. Daniel, Marcela. Eu vou admitir aqui que a gente fala já desse serviço faz tempo, né, Priscila? A gente já também conversou aqui sobre isso, sobre o Open Bank, e eu não tenho, e aí eu fui aqui e falei, nossa, será que como é que faz na prática, né, para as pessoas que querem aderir? Aí entrei aqui no aplicativo do meu banco, e aí tem uma abinha aqui, Open Finance, né? E aí diz assim, para ter acesso aos produtos e serviços que mais combinam com você e aumentar as suas possibilidades, entenda melhor como funciona essa iniciativa do Banco Central. Então, de fato, é uma iniciativa do Banco Central que, né, reuniu ali os bancos para facilitar esse processo. E aí ele tem toda a explicação aqui do como que funciona e parece muito prático. Inclusive tem aqui, olha, meus compartilhamentos, novo compartilhamento de dados, né, e meus pagamentos. É isso, então é fácil, é só você conseguir acessar ali. Eu acho que todos os bancos, né, não sei, vocês podem falar melhor, devem ter essa facilidade ali de ter essa abinha ali em algum lugar no aplicativo para a pessoa conseguir se cadastrar. Exatamente, o que os especialistas citam que é o desafio já tem essa abinha aí para você dar o seu consentimento, então é muito fácil, como você falou mesmo, eu mesma já testei, você coloca ali o seu consentimento e você com isso dá autorização para o compartilhamento dos seus dados. Qual que é o próximo passo? É daí as instituições financeiras, ali o seu banco, você compartilhou os seus dados, por exemplo, de outras instituições, é daí essa instituição financeira chegar para você e falar, olha, eu tenho um produto aqui
aqui um investimento, um empréstimo que é melhor do que o investimento ou empréstimo que você tem em outros lugares. Ou então você precisou de um crédito numa instituição, não conseguiu. E daí você vai para uma outra e aí com esse compartilhamento de dados, ela vai te oferecer esse serviço. É esse o próximo passo que tem que ser dado. Mas como a Thaís falou, não é um processo natural dessa abertura do Open Banking, né? Então, primeiro tem essa integração dos APIs entre os bancos, coisas internas do balcão para trás. E aí agora, nesse ano, deve chegar do balcão para frente, ou seja, para o cliente, né? Como esses serviços sendo oferecidos para os clientes. E uma diferença em relação à Europa que é interessante também é que aqui o Banco Central ele foi bem agressivo nessa agenda de inovação, nessa agenda também de competitividade. Ele tornou obrigatória a adesão das instituições com um certo número de clientes ao Open Banking. Lá fora, essa adesão ela é voluntária, depende, a instituição pode querer ou não em alguns países fazer parte do Open Banking. Esse é um passo muito grande que o Banco Central deu. Agora faz parte aí o sistema se adequar, e isso já vem acontecendo, para dar esse próximo passo, que é daí trazer todos esses serviços e essas vantagens que o cliente pode ter ao ter acesso a esse shopping e essas prateleiras com serviços diversos, seguros, investimentos, pagamentos, crédito de várias instituições. Quero só fazer um remendinho aqui rápido, meninos, pelo seguinte, né? Nós falamos sempre a palavrinha mágica que é a confiança, né? A adesão vai depender da confiança. Nós vivemos isso um pouco com o Pix, né? Ainda tem gente meio desconfiado, mas será que não vão abrir minha conta e tal? Então, ao longo do aprendizado, vai crescendo a confiança de que compartilhar seus dados, por exemplo, não vai lhe expor, não vai lhe colocar em situações de insegurança. E o último remendo é a importância da atuação do Banco Central. O Banco Central brasileiro, neste requisito, né, que não tem a ver com o controle da inflação, mas tem a ver com a gestão do sistema financeiro no Brasil, ele é uma referência mundial, tanto para a gestão do sistema de pagamentos, como da relação dos bancos, a segurança do sistema financeiro. Então, realmente, essa agressividade do Banco Central, ela é reconhecida como um ponto positivo e favorável à economia brasileira, porque lá na ponta, quando a gente aprender e esse negócio estiver funcionando, isso significa agilidade, isso significa redução de custos, isso significa, portanto, mais oportunidades de negócios. Valeu, Pri. Thaís, obrigado pelo esse bate-papo. Tá aí, ó, tão rico. Se você tem dúvidas, espero que as meninas tenham conseguido esclarecer todas. Até uma próxima.